Com Donald Trump a dizer que um acordo de paz está mais próximo do que nunca, estou a citá-lo, estamos perante um verdadeiro avanço diplomático? Nós temos vindo a ser, no fundo, temos vindo a alimentar esta expectativa de que um acordo de paz com a Ucrânia estava 90%. Uma coisa é certa, Donald Trump já conseguiu com que Zelensky colocasse em cima da mesa aquilo que para ele e para os aliados europeus era uma linha vermelha, que era a não adesão à NATO. E com isso, certamente que fica muito mais próximo daquilo que são os objetivos do Kremlin, que é, portanto, no fundo, evitar a presença militar e a presença da NATO na fronteira com a Rússia, mas continua a ser incerto a questão territorial e, obviamente, os termos de soberania sobre os quais a Rússia passaria a ter controlo administrativo, cultural e também, portanto, uma verdadeira, quase como uma verdadeira soberania em relação à Ucrânia. Esta semana é uma semana particularmente importante para a Ucrânia, porque na quinta-feira, 18 de dezembro, os 27 Estados-membros reúnem-se para discutir e espera-se oficializar a questão dos empréstimos utilizando os ativos russos congelados. Como bem sabemos, essa questão tem gerado alguma confusão, alguma dicotomia dentro da própria União Europeia. E parece que há cada vez mais países contra. Certo, porque há uma questão que se prende com a credibilidade e a longevidade do sistema financeiro europeu. Ou seja, o que é que acontece? Como estes ativos congelados russos estão maioritariamente em Bruxelas, portanto com o Euroclear na Bélgica, há uma questão relativamente no futuro se os países que colocam os seus ativos na Europa se sentem ou não confiantes em fazê-lo depois de se abrir este precedente. Mas a Ucrânia precisa de ser financiada, nós sabemos que temos uma margem aqui de financiamento acima dos 200 mil milhões que a Ucrânia necessita para subsistir agora em 2026 e 2027. E, portanto, se não for através destas reparações de guerra antecipadas por parte da Rússia, terá de ser a contração de mais dívida pública, o que coloca uma enorme pressão aos Estados europeus, que já têm, obviamente, os seus desafios e, portanto, também há aqui esta questão. Mas, portanto, como eu dizia, e para não me afastar do raciocínio, de facto, esta semana a questão do financiamento russo será colocada em cima da mesa e espera-se que saia daqui uma solução de financiamento. Caso isso não aconteça, obviamente que a Ucrânia fica numa posição mais difícil, porque chegada à mesa de negociações não tem sequer a arma de saber que poderá continuar a defender-se dos ataques russos, que são cada vez mais cirúrgicos e mais contundentes. Ainda quando Donald Trump diz que um acordo está mais próximo do que nunca, isto significa que estamos a assistir a um novo alinhamento entre os Estados Unidos e a Europa para pôr termo a este conflito? Não, isso eu não diria. Eu acho que nós estamos precisamente no lado oposto, ou seja, desde que nós tivemos a apresentação há uma semana ou 2 semanas da nova estratégia de segurança norte-americana, que no fundo é um apanhado de tudo aquilo que é a visão MAGA, America First, Europa muito depois, a Europa teve que se virar para dentro e olhar para os seus próprios para os seus poderes e pensar, ok, o que é que nós, sobretudo aqui nesta trilogia França, Alemanha e Reino Unido, obviamente não sendo parte da União Europeia, mas ainda assim estando na Europa, o que é que nós podemos fazer para dar garantias de segurança que claramente do lado norte-americano não virão. E, portanto, eu diria que há de ter maior desalinhamento entre os dois lados do Atlântico. Mas a Europa precisa dos Estados Unidos e, aliás, nós sabemos que a própria chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, foi bastante prudente nas suas afirmações logo após esta apresentação da estratégia de segurança norte-americana, dizendo que os Estados Unidos ainda são o nosso maior aliado e, portanto, há claramente uma necessidade de alinhamento com os Estados Unidos, mas eu creio que aqui o ponto fulcral é que, quando Donald Trump diz que há maior possibilidade de agora chegar-se a um acordo de paz, é porque Zelensky começa a vergar-se
perante aquilo que são as exigências da Casa Branca e do Kremlin. E é, portanto, nesse sentido, porque, obviamente, para Donald Trump não existirá acordo de paz que não esteja a sorrir a Vladimir Putin. E olhando aqui para pontos em concreto, temos, por exemplo, a União Europeia a admitir que a Ucrânia poderá ser forçada a abandonar a candidatura à NATO. Isto aqui também é um exemplo de assistência estratégica por parte de Kiev para se chegar a um acordo. Sem dúvida, até porque há outra questão que é importante neste cálculo. A Europa disse muito bem, ok, tudo ok, Zelensky, mas nós iremos na mesma enviar tropas para a Ucrânia, o que era algo que até agora estava entregue à Coalition of the Willing, portanto, não dentro das estruturas da União Europeia, mas sim daqueles que estavam dispostos a empregar esse esforço militar e, obviamente, à NATO, que é da competência então da NATO, esse envio de tropas ou não, numa missão de peacekeeping, certo? Agora, esta nova estrutura, portanto, este envio de tropas, um exército europeu para a Ucrânia, poderá ser a solução que a Europa dá então como uma garantia de segurança, porque uma coisa é certa, e Zelensky disse isso há pouco tempo, nós podemos falar de paz, mas não existe paz sem armas. Nós podemos ter muitos amigos para a paz, mas sem as armas a Rússia vai se sentir, obviamente, validada e à vontade sim, para continuar a agredir a Ucrânia e outros países que, como sabemos, não se ficará por Kiev. Também temos os Estados Unidos, que dizem acreditar que a Rússia poderá aceitar a adesão da Ucrânia à União Europeia. Isto aqui também pode ser um grande avanço, se de facto for verdade. Certo, nós sabemos que a União Europeia tem feito esse caminho. Para entrar na União Europeia há uma série de critérios que têm de ser cumpridos. A Ucrânia, neste momento, ainda não os cumpre, sobretudo a questão da corrupção, que, como sabemos, tem gerado alertas em Bruxelas, mas eu creio que esta questão é muito diferente da adesão à NATO, porque a adesão à NATO significa que a Ucrânia passará a ter um guarda-chuva militar. A adesão à União Europeia, a Rússia não o encara como uma ameaça tão grande porque acredita que a União Europeia é um bicho burocrático e, portanto, muito menos terá como ameaça à Rússia. E não estão aos Estados Unidos, exatamente, ao contrário da NATO. Exatamente, e portanto eu creio que é por aí que a adesão à Ucrânia, a adesão da Ucrânia à União Europeia, assim é que é muito menos grave para a Rússia do que propriamente ter a NATO às portas de Moscovo. E a propósito dessa questão das garantias de segurança, Washington também veio propor garantias fortes comparáveis ao artigo 5º da NATO. Isso que impacto é que tem também no equilíbrio de poderes e na percepção de segurança de Kiev? Washington está, no fundo, a tentar adaptar a sua narrativa e a sua linguagem àquilo que favoreça os ouvidos russos. E, portanto, dizer que, Kiev não entrará na NATO, mas ainda assim serão dadas garantias semelhantes ao artigo 5º, o que significa que uma agressão a um Estado, a um aliado, é uma agressão a todos, no fundo, é bastante ambíguo, porque não se entende aquilo que a Casa Branca pretende. Afinal, é alinhar-se com o Kremlin ou é dizer que ainda assim a Ucrânia estará protegida pelos Estados Unidos. Mas, aliás, eu diria que a própria forma como os Estados Unidos têm conduzido este processo de negociação e de paz tem sido ele próprio ambíguo e, portanto, de certa maneira também vai procrastinando, vai atrasando conclusões certas. E eu acho que é mais um exemplo disso, Rodrigo, é esta incerteza, esta ambiguidade por parte da Casa Branca que leva a que, por um lado, a Ucrânia vá se mantendo e no fundo vai entendendo a necessidade de uma proximidade aos Estados Unidos e, por outro lado, do Kremlin sente-se aqui uma abertura a que os termos de Vladimir Putin sejam encarados como a linha vermelha e decisiva para este processo de negociação. Eu também devo dizer que a própria estratégia de segurança norte-americana é bastante ambígua nesse sentido. Por um lado, Donald Trump diz que a Europa está à beira de uma queda civilizacional, portanto não tem condições de longevidade, não tem condições de sustentabilidade, e, por outro lado, diz que a Europa tem muito mais poder militar que a Rússia e, portanto, conseguia sozinha travar o avanço da Rússia. Portanto, fica aqui uma incerteza que também não ajuda a ter-nos alguma clareza do pensamento. É que são só ambiguidades no meio disto tudo. Certo.